A graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de meditar com a igreja um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Nós vamos ler apenas um versículo. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 15. E diz assim o texto bíblico: graças a Deus por seu dom inefável. Eu gostaria de convidar a igreja a ler esse versículo. Vamos ler todos juntos? Graças a Deus por seu dom inefável. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, ó Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse ajuntamento, onde nos reunimos no Teu nome e te pedimos, ó Pai, que tudo o que aconteceu aqui, o Senhor tem recebido com coração alegre, que foi o melhor que podemos oferecer ao Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra e que o Teu Santo Espírito mude a nossa forma de pensar e de agir. No nome de Jesus, amém. Outras traduções desse versículo, uma delas é a Transformada, que diz assim: graças a Deus por sua dádiva, tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. A NVI vai dizer: graças a Deus por seu dom indescritível. O propósito desta carta é expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que ocorreu em meio aos coríntios, aos coríntios, e encorajar uma maior lealdade para com o apóstolo Paulo, porque a igreja tinha uma certa dificuldade quanto a isso. Mas uma das verdades fundamentais do texto é que os cristãos deveriam se ajudar a suprir as necessidades materiais uns dos outros. Um dos principais objetivos era incentivá-los a completar a arrecadação de ajuda aos cristãos pobres de Jerusalém. 2 Coríntios é uma carta muito pessoal e cheia de profunda emoção. Paulo dá ênfase à caridade e à mordomia cristã. Paulo lembra que, por maior que fosse a oferta da igreja, nada se compara ao presente que nós recebemos em Cristo Jesus. Nossa doação é uma pequena, modesta imitação da generosidade excelente de Deus para conosco, particularmente quando nos deu Jesus Cristo. Se você olhar no início do capítulo 9, você vai ver Paulo falando sobre oferta, e isso vai estar em todo o capítulo 9, mas em um determinado momento ele fala que aquela oferta que a igreja ia dar, ela iria suprir as necessidades dos pobres de Jerusalém, ia gerar gratidão, o povo ia ficar grato pelo aquilo que aconteceu. Em todas as vezes que a igreja orasse pelos coríntios, eles orariam com um maior carinho. Se você olhar para esse texto, você vai ver que a palavra graça é a palavra dorear, que significa também presente. E a palavra inefável ou indescritível é a agdinektos, que significa, é uma palavra composta que primeiramente é uma partícula negativa e a outra é um adjetivo verbal que expressa tanto um sentido passivo como uma incapacidade. Juntando, significa que não pode ser descrito. No Natal, nós estamos chegando à data do Natal e nós temos uma época de trocar presentes. Presentes que nós damos uns aos outros e facilmente nós descrevemos esse presente. Alguns fazem até amigo secreto, onde vão dando dicas do que querem receber. Mas há presentes que a gente não conseguimos nos expressar. Por quê? Porque quando o recebemos, nós somos tomados de tão grande emoção que nos faltam palavras. Ou então, presentes que nós olhamos e não conseguimos entender, como aqueles primeiros rabiscos que uma criança faz e entrega aos seus pais, e os pais, sem entender, agradecem aquele presente. Mas também tem presentes que as pessoas não descrevem porque não dão importância, nem dão atenção ao presente, por isso não conseguem descrever aquele presente. É certo que você ou outra pessoa possam descrever vários presentes,
mas eu quero falar sobre esse presente indescritível que Paulo está falando. E o que torna um presente indescritível? Se for tratar dos nossos dons, todos eles são descritíveis. Então esse presente vai ser além de humano. Ele tem alguma coisa divina nisso. E é exatamente isso que Paulo tinha em mente quando escreveu 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15. Ele pensava na dádiva em dinheiro que os coríntios estavam enviando aos pobres, e quando ele começa a tratar sobre isso, ele volta a sua atenção para o maior de todos os dons possíveis. Então Paulo exclama esse texto: graças te dou, graças a Deus por seu dom inefável. De que forma Jesus, sendo um presente, que Paulo traz isso, ele se torna indescritível? João Calvino vai dizer o seguinte: esta é uma permuta que, em sua bondade infinita, ele quis fazer conosco. Recebeu a nossa pobreza e nos transferiu sua riqueza. Levou sobre si a nossa fraqueza e nos fortaleceu no seu poder. Assumiu nossa mortalidade e fez nossa a sua imortalidade. Desceu à terra e abriu o caminho para o céu. Fez filho dos homens para nos fazer filhos de Deus. Calvino nos traz essa referência sobre o presente indescritível. Quero que vejamos várias maneiras nessa noite de como esse dom de Deus chega até nós. E primeiramente nós vamos ver a origem desse presente. Qual é a origem? Qual é o valor desse presente? O que resulta esse presente? E principalmente, o que eu e você vamos fazer com esse presente? E a primeira coisa, o presente de Deus está além de qualquer descrição, por causa da natureza do presente em si. O presente é Jesus Cristo. Eu quero marcar bem isso, que é isso que Paulo quer trazer para nós. Para descrever esse dom, devemos ser capazes de descrever completamente quem é Jesus e o que ele fez. E isso se torna indescritível. Simon Kistemaker vai dizer o seguinte: o que Paulo tenta comunicar? Com as palavras de oração, graças a Deus, ele introduz uma doxologia, que é uma conclusão apropriada para referências sobre a graça superabundante de Deus. Pois Deus recebe o tributo que lhe é devido pela sua providência em tornar a coleta uma bênção para a igreja inteira. Todo o tributo, toda a honra é dada a Deus por esse tão grande presente, esse presente que não tem valor de tão valioso que é. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele é totalmente Deus. Quem pode descrever a Deus? Ninguém pode. Embora haja muitas informações sobre Deus, que ele tem prazer em nos revelar, mas há muito mais sobre Deus que simplesmente não sabemos, porque nós somos finitos e ele é infinito. Mas Jesus não é apenas totalmente Deus, ele também é totalmente homem. Mesmo aqui, temos dificuldade de escrever Jesus. Quem pode explicar totalmente o nascimento virginal de Jesus? Quem pode explicar a sua encarnação? Ou quem pode explicar completamente as suas duas naturezas, sua divindade e sua humanidade? Novamente, Deus revelou muito para nós, mas há muito que não podemos entender e nem podemos descrever. Então, pense em o que Jesus fez. Pense que Jesus nasceu principalmente para morrer, a fim de providenciar a salvação para os seus eleitos por meio do sacrifício na cruz. Podemos explicar adequadamente a vida sem pecado de Jesus? Com certeza não. Ou talvez podemos explicar o que aconteceu quando o Pai o abandonou? Não podemos. E assim, o presente de Deus está além de qualquer descrição por causa da natureza do presente em si. Em segundo lugar, eu quero trazer para você que o dom de Deus está além de qualquer descrição por causa da graça pela qual é dado. O apóstolo João escreve sobre o amor insondável de Deus. Em João 3,16 ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Em 1 João 4,9, ele vai dizer: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Paulo fala sobre essa dádiva de Deus ao mundo, que é o nascimento, o mistério, o sofrimento, a morte e a ressurreição e a ascensão e a volta de Cristo Jesus. Paulo contempla esse resultado que Cristo fez em nós e regozija-se em espírito com nessa operação que Deus faz no coração do homem. O apóstolo é levado naturalmente a pensar na graça divina para com os homens, dando-lhes a Cristo. Pensamento este que nunca encontraremos palavras adequadas para o expressar. Os presentes que eu e você damos, geralmente não tem nada a ver com graça. Geralmente os nossos presentes damos àquelas pessoas que têm direito em si. Talvez seja um membro da família, talvez um colega de trabalho, talvez alguém que deu um presente no ano passado e você se sente obrigado a presenteá-lo. Mesmo quando damos presente a uma entidade como o Hospital Evangélico, nós sabemos que o Hospital Evangélico vai atingir pessoas menos afortunadas do que nós. O apóstolo Paulo, quando trata esse texto, ele aponta que tudo quanto dermos, tudo quanto dermos ainda não é uma retribuição adequada pelo dom inefável do Senhor Jesus. Essa palavra dom, essa palavra graça, nesse versículo significa um presente inefável, soberano de si mesmo. Ele se deu seu único filho para morrer no nosso lugar. Essa é a marca de uma graça divina. O presente de Deus para nós é completamente diferente do que merecemos. Você consegue imaginar isso? Você tem algo para oferecer, mas você recebe algo totalmente diferente daquilo que você tem para dar. Porque Deus continua sendo Deus. Nós pecamos contra Deus. Nós vivemos em rebelião contra Deus. Somos inimigos do Senhor. E ainda assim enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5, versículo 8. Eu e você somos alvos da ira de Deus. Eu e você não merecíamos nada além do que a punição de Deus. Mesmo que Deus mandasse cada um de nós para o inferno, mesmo assim nós o louvaríamos pela sua justiça. Nós temos que ter claro em nossas mentes que o que Deus nos deu, nós não merecíamos. Ele nos deu o seu Filho. Em Cristo se encontra a vida e todo o bem espiritual. Romanos 8,32 vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu sua graça. Isso é indescritível. E assim o presente de Deus está além da nossa descrição por causa da natureza do presente em si. Ele está além da nossa descrição por causa da graça pela qual nos é dada. E em terceiro lugar, eu quero dizer que o presente de Deus está além de qualquer descrição por causa do efeito que produz. Paulo, ele traz a ideia que Deus entrega o seu Filho à humanidade, e isso é espantoso para ele. Por isso que ele chama essa oração, ele diz essa oração. Ele vê que o resultado glorioso, pela fé, que tanto judeu quanto gentios, eles se colocam unidos em Cristo para adorar a Cristo. Há um desmoronamento das barreiras raciais, e há uma unidade na igreja cristã. No momento, a igreja cristã de Jesus Cristo está reunida em todo o globo, de forma que em toda parte pessoas adoram o Senhor. Crentes se juntam em catedrais, se juntam em capelas, se juntam em casas particulares, se juntam nas mais variadas formas de edificações, também em cavernas, matas e lugares escondidos. A palavra de Deus segue pela internet, pelas ondas do ar, existe a palavra escrita, a palavra falada, mas tudo tem um propósito. Deus vai cumprir o propósito, vai espalhar o seu evangelho. Isaías 55:11 vai dizer o seguinte: e assim será a palavra que sair da minha boca:
Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Paulo chamou a atenção para a dádiva inexprimível da salvação e deu graças. Com ele, também nós expressamos nossa gratidão a Deus pela vinda do seu Filho. Nesta terra, nunca poderemos sondar a profundidade do amor de Deus e do valor infinito da nossa salvação, que é o dom da vida eterna. A dádiva de Deus é realmente indescritível. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes sobre esses efeitos sobre a nossa vida, o que ela produz, mas eu gostaria de listar alguns. Nós temos como efeito dessa graça o perdão pelos nossos pecados, a justificação pela fé, a vida eterna, a vida abundante, a habitação do Espírito Santo, uma paz divina que transcende todo entendimento, o fruto do Espírito, um lar no céu, a adoção da família de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu poderia continuar com essa lista, mas esses são apenas alguns efeitos que são produzidos por causa do dom de Deus. E eles estão além da descrição completa. Mesmo quando chegarmos ao céu, não seremos capazes de descrever nossa salvação de forma completa, a mais completa possível. Eu gostaria de contar uma história. Um inglês mudou para os Estados Unidos e, com o passar do tempo, ele adquiriu o direito da cidadania daquele país. E ele decidiu visitar a Cuba. E naquele momento estourou a Guerra Civil em 1867. E o governo espanhol tinha visto que aquele homem tinha visitado a Espanha e passado poucos dias. E decidiram pegar e encarar ele como um espião. E o julgaram e o condenaram à morte. O julgamento foi em castelhano e ele não entendeu nada. Até que alguém explicou que ele tinha sido condenado à morte. E aquele homem fica desesperado, ele apela para o cônsul inglês e o cônsul norte-americano dos Estados Unidos. E os dois cônsules chegam e se deparam com o processo e verificam que aquilo tinha sido injusto. E vão falar com o general espanhol, e o general espanhol falou o seguinte, assim, nós julgamos de acordo com as nossas leis e ele merece a morte. E naquele tempo não tinha essa facilidade de comunicação pelos cabos submersos, e essas duas autoridades tiveram muita dificuldade de entrar em contato com o seu governo. E no chegado dia da execução, colocaram o homem sobre o carro, sentado no seu caixão, e o levaram para o local da execução. No momento que aqueles fuzileiros estavam com seus fuzis apontados para o peito daquele condenado, chega uma carruagem com aquelas duas autoridades. O inglês pula, pega a bandeira e o envolve com a bandeira da Inglaterra. O cônsul dos Estados Unidos também faz isso com a sua bandeira estrelada. E eles se voltam para aqueles militares e dizem o seguinte, atirai se tereis coragem. E aqueles oficiais ficam com medo por causa de duas nações tão poderosas intercedendo por aquele condenado. E aí, eu quero que você chegue à conclusão que, pela bandeira de Cristo, nós estamos envoltos por ela. O inferno não tem autoridade sobre nós. A morte não tem autoridade sobre nós. A condenação não tem autoridade sobre nós, porque a bandeira ensanguentada de Cristo Jesus nos garante a vitória. O resultado gerado por esse presente que a gente está falando está escrito em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, que diz assim, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que presente maravilhoso. Paulo faz com que os coríntios pensem na maravilha do dom de Deus em Cristo Jesus, cujo mistério jamais se esgotará e sua história jamais poderá ser contada de forma totalmente. Assim, o presente descritivo de Deus, ele é por causa da natureza do presente. Ele é indescritível por causa da graça pela qual é dado. E ele se torna indescritível pelos efeitos que produz. Eu quero concluir a mensagem fazendo uma reflexão com vocês. Eu creio que todos que estão aqui já ouviram falar sobre Jesus Cristo. Todos nós.
é o maior presente que alguém poderia receber. Não existe presente igual. Só que nós podemos reagir com esse presente de diversas formas. Nós podemos reagir com esse presente que foi nos dado de forma que não nos importemos com ele. Não faz diferença, não causa impacto nenhum. Como a parábola do semeador, é aquela mensagem que chega aos nossos corações, mas rapidamente é arrancada, porque o inimigo chega em nossas vidas e arranca aquela palavra. Pode acontecer conosco também de nós não compreendermos, não entendermos, não sabermos o valor daquele presente. E como a semente que cai no terreno pedregoso, ela chega a brotar, mas pelas dificuldades que aparecem no dia a dia, ela morre. Recebe até com alegria. Quando escutam falar sobre Jesus, recebe com alegria, mas nas primeiras dificuldades, abrem mão. Ou então, a gente pode não ouvir falar sobre Jesus e não temer a Jesus. Como a semente que cai no meio dos espinhos, onde as paixões desse mundo, os cuidados, vêm com tanta força que nos sufocam, onde nós valorizamos muito mais o ganhar dinheiro, muito mais me perdoem usar essa expressão, mas as pornografias que estão expostas sobre as telas que nós temos nas mãos, é muito mais valioso isso, e com isso, essa boa nova, essa mensagem que chega até nós, ela é sufocada e nos tornamos crentes mundanos, que vivemos na carne, buscando só satisfazer os desejos da carne. Temos o presente, mas não nos importa. Ou então a gente pode ser como aqueles que recebem o presente valioso, e isso traz grande transformação, grande emoção no nosso coração, de tal forma que gera um grande temor que muda a nossa forma de viver. Nós não nos conformamos mais pelas antigas práticas, nós não nos conformamos mais porque na minha família era assim, mas eu me coloco a um novo modo de viver. É muito interessante que se eu perguntar para você que me escuta, eu perguntar, você teme ao Senhor? Você vai dizer para mim que teme. Mas eu quero te convidar a refletir sobre a sua vida. Você teme ao Senhor quando você tem controle da boca? Você teme ao Senhor quando você olha para onde não deve estar olhando? Você teme ao Senhor quando você muda a forma de agir? Eu quero perguntar a você, porque eu já refleti sobre isso, como a gente deve reagir a esse presente. E eu quero te convidar a fazer a mesma coisa que Paulo fez. Agradeça a Deus. Agradeça, porque você não pode descrever esse presente, você não pode descrever Jesus, mas ele é te dado pela graça. Ele é de graça. Você pode dizer que você pode tratar esse presente como que não tem valor, mas ele foi pago um alto preço para ser dado a você. E tenha certeza, todo aquele que foi alcançado por essa graça irresistível tem que ter a sua vida transformada, modificada, de forma que vive para adorar a Deus. Eu quero te convidar a isso. Eu quero cantar novamente uma canção a última canção. Quero convidar você a refletir que você foi alcançado por tão grande salvação. Deus te resgatou. E aí é a hora de refletir como é que tem sido a nossa vida, como é que tem sido a nossa atitude perante tão grande presente.